Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos, sintam-se todos abraçados por essa família em graça. Também de antemão eu quero convidar aqueles que só fazem assistirem os conteúdos deste canal, eu quero que vocês venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, deixando os seus comentários, com respeito, é claro, e compartilhando os conteúdos, e juntos nós iremos reinar em vida em perfeita vitória, independente de qualquer situação. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem, que tem como tema: não sejais como o cavalo e a mula, sem entendimento. Não sejais como o cavalo e a mula, sem entendimento. Antes de eu ler o texto, eu quero dizer algo, meus irmãos, que evangelho, ele é vivenciado, ele é vivido no entendimento, com entendimento. O verdadeiro evangelho é de entendimento e não de práticas de obras mosaicas, e não de práticas de obras fundamentadas em Moisés. O evangelho do entendimento, entendeu? É o novo pacto, é a nova aliança que é eterna. E esse evangelho, ele nos produz entendimento e abre os nossos olhos para que a gente não sejamos mais levados por ventos de doutrinas, por práticas judaicas, rudimentos de obras mortas, entendeu? Então, observe, meu irmão, sem entendimento, a igreja de Cristo, que são pessoas, fica como o quê? Como um pássaro preso numa gaiola, porque essa é a arma do sistema religioso evangélico, principalmente da religião evangélica, de usar, entendeu? O não entendimento, o não conhecimento como a arma do negócio para eles se beneficiarem em cima da palavra do Eterno. Então, o entendimento é uma faculdade de entender, de compreender, de conhecer o verdadeiro evangelho limpo e cristalino, sem fermento. Então, vamos aqui ler o texto principal. E o que está acontecendo hoje, e que vem discorrendo por séculos e anos, é que o povo de Deus, a igreja de ideal, a igreja de Cristo, meus irmãos, ela não tem conhecimento. E como eu tenho um tema aqui no meu canal que diz que a arma dos fariseus evangélicos, a arma dos fariseus do sistema religioso é o não conhecimento. É isso. O povo sem conhecimento é um povo que vira marionete na mão desses homens. Veja, aqui no livro de Salmos, claro que aqui não é evangelho, o livro que eu vou ler aqui fala das escrituras, o livro de Salmo, canções, entendeu? Música, tiradas. E esse salmo aqui é um salmo que é um salmo de Davi. Veja, no verso 9, Salmo 32, no verso 9, diz assim, nessa tradução. Eu vou ler em duas traduções, tá certo? Eu vou ler nessa tradução aqui, e vou ler nessa outra. Vamos ler nessa primeira aqui. Diz assim, ó: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais
com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Vamos ler nessa outra tradução aqui que diz assim, ó. Não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea, para que não cheguem perto de ti. Veja o texto que nós lemos. Meus irmãos e minhas irmãs, o significado da palavra cabresto e freio o freio é uma peça metálica que insere na boca dos animais de tração ou montaria, presa às rédeas para os guiar. Serve para prender os animais e controlar sua caminhada, algo que controla, subjuga, reprime, contendo ou prendendo. Então, os freios e os cabrestos, ou seja, as rédeas, entendeu? Não serve para afastar o animal, o cavalo ou a mula para longe. Pelo contrário, os cabrestos e os freios, ou seja, as rédeas e os freios que é colocado na boca do animal, do cavalo, é para prender ele, para prender o animal e manter o animal ali perto do homem, preso ao homem. Assim está o sistema religioso, evangélico, manipulador e enganador, que coloca um freio na boca das pessoas, uma rédea, para que eles fiquem ali presos em seus currais. E preso, né? O freio e as rédeas que é colocado no animal, no cavalo, na mula, é na boca. Então, assim está o sistema religioso. Eles não podem nem levantar a voz, eles não podem falar. Porque se algum desses irmãos nossos que está nesses lugares descobrir a verdade, ou seja, não concordar com o assunto e se levantar, ou seja, se falar contra o líder que aquele assunto ali está errado, o líder e os demais que são seguidores dos líderes religiosos, entendeu? Vão dizer que aquele pobre irmão ali, aquele irmão ali, está se levantando, está se opondo contra o pastor. É isso que eles fazem, foi isso que aconteceu comigo aqui na Paraíba. Por eu descobrir essas verdades e eu levei o nome que estava o quê? Tendo o quê? Estava contaminando a vinha. Olha, a vinha. Estava querendo o lugar do líder, estava me rebelando. Levei o nome de covarde, levei o nome de um monte de nome aí, que para mim, ó, não quer dizer nada. Porque eu sou o que eu sou pela graça. Eu sou filho uma vez, sou filho de Deus, filho para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Entendeu? Então, mas é isso que acontece, meu irmão. Agora imagine se o cavalo soubesse a força que esse animal tem. Você acha que alguém conseguiria botar um cabresto, um freio na sua boca? De maneira nenhuma. Assim é os irmãos do sistema religioso. Se eles soubessem o que é o evangelho, se eles conhecessem o evangelho, se eles conhecessem que são filhos uma vez e filho para sempre, salvo uma vez, salvo para sempre, que eles estão santificados, purificados, justificados, já nascemos assim, desfrutando, vivenciando e vivendo o reino de Deus que é espiritual, que está dentro de nós. Nós já nascemos vivendo, se beneficiando do evangelho, da graça. Nós estamos se beneficiando da graça de Deus. Os benefícios da graça que também nos alcançou de forma indireta, já que nós não vivemos aquele período ali que eles viveram ali, o antes da cruz. Então, meu irmão, se eles soubessem a liberdade que há em Cristo, entendeu? Através de Cristo na cruz, a graça de Deus que foi inaugurada na cruz por Cristo, o Espírito da graça que estava em Cristo, porque a graça é o Espírito, meu irmão. O Espírito da graça. Então, se eles soubessem da liberdade que nós temos,
que isso aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, a gente nem estava aqui na Terra ainda. Se eles soubessem, os nossos irmãozinhos, eles iriam dizer que eles foram também enganados, como hoje nós chegamos à conclusão, com nossos olhos abertos, com a mente de Cristo ativada, que hoje, nós estamos em liberdade. Mas a gente também foi enganado por ensinamentos que a conta não fechava. Assim estão nossos irmãos. Então, observe, meu irmão, que eles vivem presos a falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Entendeu? Eles vivem de uma bênção, de bênçãos que vai acontecer na vida deles ainda, de promessas alheias, que era para Davi, que era para Jefité, que era para Gideão, que foi para Ana, entendeu? Que foi para Moisés, que foi para Jeremias, que foi para aqueles pessoal, para aquele povo que viveram ali, entendeu? E não para nós. Então eles vivem de promessas falsas. Eles vivem, né, esperando Jesus voltar, nas nuvens, para buscar eles, para subir, para morar na eternidade, meu irmão. Tudo isso, meu irmão, eles vivem vivenciando numa falsa esperança como se fosse verdade. Contaram uma mentira tão bem contada para eles que se tornaram verdade. É assim até na nossa vida diária. Tem pessoas que contam uma mentira tão bem contada que parece ser verdade. Você está entendendo? Então eles vivem aí rudimentos de obras mortas, se batizando para ser salvo. Tem que se batizar, tem que estar dentro de um lugar. Eu não sou contra, eu já deixei bem claro isso aqui, que eu não sou contra. Agora, se reunir para ouvir uma boa palavra da graça, sem fermento, aí sim, do evangelho, sem fermento. É louvável quem quer se reunir, nada contra. Todos nós somos livres para se reunir ou não. Não sou contra, meu irmão. Agora, contanto que não tenha fermento. Entendeu? Então, vivem presos, quanto tempo presos ao dízimo, dando dinheiro para o pastor, para o líder se enriquecer. Quem tem um império maior conquistou riquezas mesmo, mas aqueles que não têm um império tão grande também conquistaram através, usando o dízimo como dinheiro. Então, é essas coisas, meu irmão, que o povo sem entendimento, entendeu? É isso que os líderes religiosos querem. Então, veja, Salmo 32, verso 9, não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida, com freio e rédea, para que não cheguem perto de ti. Então, é isso que o sistema religioso faz. O povo sem entendimento, um povo que vive sendo enganado, manipulado, presos e enganados, a dízimo, a votos, campanhas, batismo, promessas que nunca é para nós, essas promessas dos homens, das mulheres do passado bíblico, eles trazem para os nossos dias, descontextualizando o texto, entendeu? Então, demônio, Satanás, como é que se diz? Também diabo, essas coisas, Jesus está voltando, olha os sinais. Não, os sinais eram para o povo judeu, era o povo judeu que vivia de sinais, e o povo sem entendimento foi ensinado assim, vive aí, sendo manobrado, guiado, presos, entendeu? Pelos cabrestos, pelos freios do sistema religioso enganador e manipulador, se referindo à doutrina teológica que eles ensinam. Então, a doutrina teológica que eles ensinam prende as pessoas, como o cavalo e a mula, vivem presos. Eles não podem nem sequer falar, eles não têm nem essa liberdade. Se ele discordar do líder, pronto. Já vai ali, fica ali na reserva, no banco de reserva, já tem ele, né, aquela pessoa que não concorda em algum assunto, as pessoas já olham eles com um olhar diferenciado, de acusação, de interrogação. É isso que eles fazem. Então, graças a Deus, meu irmão, que nós tivemos esse privilégio hoje de nós termos alcançado, né, se beneficiar, né, dos benefícios da graça, e esse evangelho ter aberto nossos olhos. Então,
Nós não estamos aqui combatendo nem julgando ninguém, nada pessoal contra ninguém, meu irmão, contra nenhum líder. Apenas contra a doutrina teológica deles, dos ensinamentos manipuladores que eles fazem, que eles trazem, e ainda querem dar uma de justo para cima de nós, querem serem mais justos do que nós. Como? Como é se eu estou passando uma mentira e eu querer ser mais justo do que outras pessoas? Se eu estou vivenciando, estou vivendo na mentira, a não ser quando a gente não sabe, não conhece a verdade. Tudo bem, tem pessoas aí que não conhecem a verdade. Tem líderes religiosos que não conhecem a verdade, mas já tem uns que sabem, que conhecem. Mas também o povo também é culpado disso também. Tem muitos aí que dão dízimo querendo receber algo da parte de Deus em troca. Muitos dão dízimo para receber em dobro. Porque assim Deus vai fazer, porque assim diz o líder religioso, e eles também vão na ganância de dar e receber em troca, barganhando com Deus, e isso não é evangelho. Então, veja, vamos ler novamente, Salmo 32, verso 9, não sejais como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida, com freio e rédea para que não cheguem perto de ti. Então, é isso que acontece. Não sejais como o cavalo, nem a mula. Isso, no mundo animal, é colocado o freio e o cabresto, né, ou a rédea, para que o cavalo e a mula, que não tem entendimento, chegue perto de você, chegue perto de mim, chegue perto do homem. Então, no âmbito espiritual, assim fomos nós um dia. Assim estávamos nós um dia, assim estão os nossos irmãos que estão dentro desses lugares, dentro desses currais religiosos, dessas gaiolas religiosas. Entendeu? Então é isso que acontece. É isso que acontece. Eles não têm conhecimento, eles não têm entendimento para eles mesmos terem acesso ao Pai pela fé. Então eles precisam de estar num lugar para ter acesso ao Pai e precisa de um intermediário, de um homem, para que orem sobre eles, coloque as mãos deles e eles sejam abençoados. Não, nós já nascemos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entendeu? Bênçãos espirituais e não materiais. Tem uns aí que diz, olha, fulano não tinha nada, estava no mundo e veio para a igreja, entendeu? Colocando paredes como igreja, ó, deu ouvido à palavra e agora está conquistando. Não. É oportunidade na vida que eles tiveram. Quantos cristãos tem aí que têm compromisso e não conquistam o quanto outros conquistam? Então, Deus estava fazendo acepção e Deus não faz acepção de pessoas. Você está vendo como é que é? O Pai não faz acepção dos filhos, mas para o entendimento de muitos aí, para aprenderem nesses currais religiosos, eles dizem isso. Entendeu? E muitas pessoas se frustram, porque eu conheço pessoas que dizem que tinha compromisso e via pessoas conquistando, que tinha chegado há pouco tempo, e ela ou ele, que estava ali há muito tempo, não conquistava nada. Então isso frustrava. Mas graças a esse evangelho que produz salvação de mente, o evangelho produz salvação de mente, que abriu os olhos dela e dele também, e hoje não está mais frustrado, vive reinando em vida, em perfeita vitória, dizendo hoje, declara, dá testemunho, que hoje está em liberdade através desse evangelho. Então, observe, meu irmão, que nós um dia fomos enganados, assim como estão os nossos irmãos nesses lugares. Então, veja, não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea, para que não cheguem perto de ti. Então é isso. A maior arma do sistema religioso, dos fariseus do século XXI, é o não conhecimento. E veja o que está escrito em Oséias, capítulo 4, 6. Oséias, capítulo 4, 6. Veja que aqui é um contexto no tempo do profeta Oséias, tudo bem, mas isso acontece hoje em nossos dias.
o não conhecimento, veja, Oséias, capítulo de número 6, não 4, Oséias 4, versículo 6, diz assim, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque lhe falta conhecimento, meu irmão. Então, o povo sem conhecimento é uma arma presa para esses líderes religiosos, esses cães gulosos que não se fartam, entendeu? De se beneficiarem, entendeu? Da fé alheia, da consciência alheia, desses lobos devoradores, desses mercenários, meu irmão. É isso que acontece, entendeu? Então, observe, meu irmão, que o contexto aqui do livro de Oséias não se aplica no nosso dia, assim, ou seja, aquele era o contexto no tempo dos profetas, mas isso se aplica sim no sentido que a gente vê isso nos dias de hoje. O povo sem conhecimento, o povo sem entendimento. Então, sem conhecimento, sem entendimento, os nossos irmãos vivem como cavalos e mula. Não é que eles são cavalos e mula, digamos assim, figurativamente, ou seja, literalmente, estou dizendo, consertando aqui, literalmente, eles não são cavalo nem são mula, mas é que eles sem entendimento, porque o cavalo no reino animal não tem entendimento nem a mula, então eles vivem assim, sem entendimento. É dessa maneira que vive o sistema religioso. Eles vivem, por não terem conhecimento, eles vivem como o quê? Como o passarinheiro no sistema religioso. É como um passarinheiro preso ao laço do passarinheiro. Veja, aqui em Salmos 12, no versículo 4, vamos lá. Salmos 12, verso 4, diz assim, ó. Olha o que diz aqui em dia 4. Olha, Salmos 12, verso 4. É isso mesmo? Eu acho que eu errei. Salmos 12. Eu não sei agora qual é o salmo agora, porque aqui eu coloquei aqui errado, sabe? Não é Salmo 12, mas veja, no livro de Salmo diz que os caçadores procuravam, né, aquelas pessoas, o passarinheiro, perdão, quase que não saí aqui, o laço do passarinheiro era uma armadilha usada para os caçadores de aves, né, para capturar os pássaros. Eles usavam armadilhas, esses laços eram feitos de quê? De pelos, do rabo do cavalo ali, né? Eles faziam ali aqueles laços, né? Do cavalo, né? Do cabelo do cavalo. Ou então, um tipo de arame. Eles colocavam ali para prender, para laçar os pássaros. Então, o sistema religioso está vivendo assim, presos como o laço do passarinheiro, entendeu? Pelos líderes religiosos. Olha o que está escrito aqui em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 5, versículo 7. Jeremias, capítulo 5, versículo 7. Olha o que está escrito aqui, ó. Não, versículo 27, diz assim, ó. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheias de fraudes. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Os líderes religiosos de hoje se tornaram ricos e poderosos, entendeu? Mas a sua casa está cheia de fraude. Enriqueceram porque enganando as pessoas, manipulando as pessoas, cobrando o dízimo como se fosse dinheiro. Veja, como a gaiola cheia de pássaro são as suas casas. Observem, meu irmão, são as suas casas cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Versículo 28, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos, não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Observe, meu irmão, o que estava acontecendo aqui no tempo do profeta Jeremias. Aí no versículo 29 diz assim, ó, não castigaria eu estas coisas?
Assim estava falando Deus. Diz o Senhor, não me vingaria eu de nação como esta? Observe, meu irmão, o versículo 30 diz, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, no tempo do profeta Isaías. É o que está acontecendo hoje. Coisa horrível e espantosa estão fazendo hoje no mundo global. Líderes religiosos, enriquecendo às custas das pessoas, entendeu? Tornando-se as pessoas presas, assim como está escrito aqui no Salmo 32, verso 9. Não sejais como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea, para que não cheguem perto de ti. Então, assim está acontecendo com nossos irmãos no sistema religioso. Eles não têm nem liberdade de abrir sequer a boca e dizer assim para um líder, ó, esse texto aí está errado, esse contexto. Não é assim. Ah, se falar isso, meu irmão, é mesmo que dizer assim que a frase deles é que a pessoa está se rebelando. Está se rebelando contra a vinha, que eles tanto falam, está contaminando a vinha. Então é isso, eles não podem nem falar. Eles não podem nem sequer falar. Então é assim que agem os líderes religiosos, manipulando as pessoas, os nossos irmãos que estão nesses lugares. Porque esses irmãos não têm conhecimento, não têm entendimento. E então, quem não tem entendimento, quem não tem conhecimento, é uma presa fácil do sistema religioso. E hoje, nós estamos vendo isso aí perfeitamente. Mas aprove a Deus, ô glória, que o nosso entendimento foi aberto. A nossa mente, passamos por uma metanoia, passamos por uma ressurreição de mente. Agora imagine se o cavalo e a mula conhecessem a força que eles têm, conhecessem a liberdade que eles têm. Jamais o homem chegaria para colocar uma presa, um cabresto em sua boca. Assim estão os nossos irmãos, assim estávamos um dia. Se nós tivéssemos conhecido e entendido o verdadeiro evangelho, jamais ninguém teria nos tornado presa, assim como os nossos irmãos aí. Se eles soubessem a liberdade que há em Cristo, que eles são filhos e não escravos, que eles são livres em Cristo, que eles estão justificados, que eles estão perfeitos, completos, diante dos olhos do Pai, se eles soubessem disso, eles não estariam presos, vivendo aí, presos como um passarinheiro, preso ao laço do passarinheiro, preso nas suas gaiolas religiosas, presos nesses currais religiosos. Eles não sabem que são filhos, mas vivem como escravos. Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar aqui. Hoje nós estamos vivendo, hoje nós estamos vivendo os benefícios da graça, desfrutando do reino, reinando em vida, em perfeita vitória, independente de qualquer situação. Então, essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MG, e do nosso irmão André Pimentel, canal Graça Pura. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.